Com certeza. Vou, vou iniciar com um versículo que eu gosto muito quando eu vou falar de iridologia, que, que é do Mestre Jesus, né? Que ele fala, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Ele não falou teu olhar, Justa, ele falou os teus olhos, né? E a é os iridologia, teus olhos. ela estuda os olhos da gente, né? É incrível isso. Como que, Justamente. como que Jesus já falava de física quântica, de ciência há tantos anos atrás, né? Ele já falava sobre isso já. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E esse versículo que foi que eu ficava na minha mente, sabe? Quando eu fui passar com o iridólogo, quando eu tive aquele problema de saúde. E eu Sim, ficava com esse versículo, parece que o Espírito Santo estava falando para mim, vai lá, vai passar com o iridólogo, tal, porque eu passei com todo tipo de médico, e ninguém achava que eu tinha. Uns falavam que era certo, sarna, outros falavam que era sabe, porque na verdade era uma alergia que eu tive ao iodo, do contraste de iodo, porque eu fui certo. fazer um exame do rim, e eu tive um choque anafilático na mesa, quase morri, e depois voltei para casa muito mal, muita dor de cabeça. E nisso fiquei 5 meses me coçando o corpo inteiro. Eu fiquei deformada dessa parte do rosto. Bolhas e bolhas no Entendi. corpo inteiro. Então eu passei com várias especialidades, porque nessa época eu estava trabalhando na prefeitura de Mogi, né? Então eu tinha um convênio muito bom. E aí eu passava com imunologista, alergista, com todo tipo de médico e fazia todo tipo de exame e ninguém sabia o que eu tinha. E na verdade, eu tive esse problema de alergia, sim, só que ele se agravou por conta de um problema emocional, porque eu estava com muito medo de um diagnóstico, porque eu estava com problema no rim. E Certo. o médico ele me falou assim, seus rins estão apodrecendo. Falou assim, de supetão, assim, para mim. E aí eu fiquei pensando, uma mulher jovem como eu era na época, 2008, e fiquei com medo da hemodiálise. E eu tinha medo de falar o que eu tinha medo, olha só. E aí acabou que eu pirei, né? Eu falei, ninguém sabe que eu tenho, eu devo estar com alguma coisa. E magra. Depois desse exame eu fiquei muito magra. Acho que mexeu com a minha tireoide, eu fiquei muito magra. E todo mundo falava, sabe aquele pessoal que vem te dar um ânimo, sabe? Você tá com câncer, Sim. você tá com AIDS. E aí foi que Ixi, eu pedi ajuda ao irmão Joseph Tuleu. Não sei se você conhece ele. conheço, conheço. Eu falei, irmão Tuleu, eu não aguento mais. Por favor, me dá um jeito pra mim, porque eu não aguento mais. Eu não sei nem como que eu conheci a reforma. Meu pai era adventista, mas não era da reforma. E aí o que acontece? Ele me mandou lá para Oasis. E eu fiquei lá 10 dias. E foi um iridólogo que falou para mim: você não tem nada, você tem ansiedade demais, você tá com um olho de igual de um gato assustado. E aí o que foi que eu fiz? Eu tomei o hipérico, que é uma planta, né? Ele me receitou, passou a dosagem certa para mim, porque é importante também você passar com um terapeuta para saber a dosagem certa que você precisa tomar, né? E foi que eu fiquei Sim. bem, eu fiquei ótima. E eu não acreditava na naturopatia, para mim tudo era alopatia, né? E aí foi que eu fui estudar por conta disso, né? E eu gostei muito. Você viu E o eu queria que você resultado na sua falasse um vida, pouquinho. né? Oi, não entendi. Você viu o resultado na sua Na vida. minha vida. Passei na pele. E eu queria que você falasse um pouquinho o que é a iridologia, Nélio. O que é a iridologia em si? Ok, vamos falar então. Antes, porém, eu só gostaria de falar um pouquinho sobre a ética profissional dos terapeutas, que é muito Sim. importante a gente ter essa visão, né? Então, assim, o iridólogo, o terapeuta holístico, ele não é um médico, né? Tem muitas pessoas que podem confundir e isso pode ser ruim, né? Uhum, Então, o terapeuta ele trabalha com a saúde, ele ajuda as pessoas a encontrar o equilíbrio do corpo, a uhum, regular funções do organismo, mas ele não é médico, né? Ele pode ser um médico, ele pode ser um médico e fazer os cursos de terapeutas, mas geralmente é outra classe, tá?
Uhum. Não substitui orientação médica também, o terapeuta. Ele complementa. Nós sabemos que o remédio químico, a droga, ela é muito importante no momento certo, Uhum. mas se você usar o excesso, nós sabemos do efeito colateral. E esse efeito colateral é as plantas que fazem o resultado de tirar. Então, é um conjunto, né? O médico tem o seu valor, o terapeuta tem outro valor. O que é iridologia? Foi a pergunta sua. Bom, a iridologia, a palavra significa estudo da íris. E a íris diagnose, que é o que a gente faz aqui, é o estudo que permite, através de um diagnóstico, né, um pré-diagnóstico do olho, detectar problemas emocionais, físicos e orgânicos. Então, essa é uma definição do que é iridologia. Método científico que permite avaliar o sistema do corpo, né, através dos olhos. É como se fosse um holograma, né? Holograma. Um O mapa. holograma, um mapa, isso aí, um mapa, holograma e tudo mais, a gente consegue verificar se o problema do organismo é agudo, crônico, degenerativo, subagudo e etc, né? Uhum. Nesse diagnóstico, nessa diagnose, a gente consegue ver como que está o equilíbrio do corpo através desse método científico. Sim. Bom, você trabalha com iridologia moderna, fitoterapia, que são os chás, as plantas, as ervas, né, que tem princípio ativo, e como eu falei, né, o terapeuta ele sabe a dosagem para passar certinho, né? E os Correto. florais de bar, né? Que agora tem um monte de florais, tem o de Minas, tem vários florais. Você trabalha com floral de bar, né? Trabalho com floral de bar. De bar. Tem o germânico, né? Tem, Tem tem. outros florais. Mas eu trabalho com o de bar, mas não 100%. Uhum. Eu trabalho também com alguns florais da Alemanha. Hum, Os florais, o de bar, ele é o que inventou tudo, né? O que conseguiu Doutor Eduardo descobrir nas Bach. flores. Ele que conseguiu descobrir que as flores têm um princípio ativo e Sim. que equilibra a energia orgânica, né? Uhum. E aí outros foram cavando também fundo em relação a isso. Então, hoje nós já temos um grande leque de conhecimento em relação aos florais, né? Então, tem muitas outras plantas que fazem também os florais. Então, eu trabalho com outros métodos, não só o de bar, tá bom? Ok. E você é psicanalista também, né, Nélio? Então é 4 em 1, né? Menino, que coisa! Iridologia, fitoterapia, floral e psicanalista. Olha que coisa. A gente trabalha na área emocional, né? A A área gente sabe que nós emocional. E os vivemos florais de bar, ele ajuda muito nas emoções também, né? Ele atua bastante nas justamente, emoções. Pelo menos o floral de bar é assim, né? Que você sim, vai um pouquinho mais além, você ainda trabalha com o germânico, né? Que é o alemão, da justa Alemanha, né? Legal, Alemanha. muito bom. Eu queria saber assim, como que você detecta nos olhos da pessoa? Você falou que é um método de avaliação, né? Que não é um método de diagnóstico, que você falou que tem uma diferença entre o médico e o terapeuta. Como que você detecta nos olhos da pessoa, assim, através da parte colorida, a gente sabe, mas é pelos anéis, o que tem nos olhos da pessoa que faz você ter uma avaliação do estado de saúde da pessoa? Ok, uma pergunta muito boa. Veja bem, a avaliação da íris substitui algum diagnóstico médico? Não substitui. É importante as pessoas saberem disso, né? É um complemento. Então, um exame de sangue é muito importante e necessário. Uhum. O olho não revela para o terapeuta doenças, ele revela disfunções que geram as doenças. O Isso é desequilíbrio. muito justamente. Então, por exemplo, vou usar aqui a questão do pâncreas.
O pâncreas, no seu funcionamento normal, ele produz insulina. E essa insulina equilibra ali a glicose do corpo, ok? Então, no olho, me mostra na região correta ali do olho se o pâncreas está hipo ou hiperativo, se ele está frágil ou não. Se o pâncreas começou a parar de funcionar ou ele está funcionando bem. Tudo isso me mostra através dessa avaliação. Então, eu vou poder usar plantas e poder usar uma alimentação correta para ativar este órgão para a pessoa não entrar em nenhuma diabetes. Ah, já Então, previne ele antes. faz uma... Justamente, ele previne antes um problema para que a pessoa não venha ter mais para frente uma surpresa, né? Olha, Ah, eu estava tão bem, de repente eu estou agora com diabetes. Ela ficou surpresa com isso, mas o olho, ele me mostra antes antes de que aconteça. acontecer o problema. Que bacana, Nélio. Então, tem uma pergunta aqui. O diagnóstico da iridologia mostra problemas internos que a pessoa tem para se prevenir. Você acabou de responder a pergunta. Justamente. Veio na hora Então, a assim, pergunta que você acabou de responder. Que legal. justamente, Bom, eu eu tenho uma até... pergunta do Vinícius. Ele é terapeuta holístico e ele é psicanalista. Psicólogo. Psicólogo e terapeuta holístico. O senhor conhece algum caso de pessoas que mudou naturalmente? Ele pediu para perguntar, né? Se você conhece algum caso de pessoas que mudou a cor dos olhos quando começou a comer alimentos crus, vegetais crus. Porque ele disse que conheceu uma pessoa que tinha os olhos castanhos e ficou esverdeados a partir começou a comer alimentos crus. Você conhece alguém? Conhece algum caso? Eu não só conheço, como eu tenho várias fotos de pessoas que já fizeram o tratamento comigo, mudou a alimentação, mudou o estilo de vida e a coloração foi mudando de forma muito intensa. E nós temos todas as classificações dos olhos, de quando era para quando ficou, né? Então é fantástico. Nossa. Então a gente chama de limpeza orgânica, quando saem as toxinas do corpo, que a gente vê muito fácil no olho essas toxinas. E quando a pessoa tira a foto, a primeira, e depois vai tirando as outras, a gente vai vendo a evolução das colorações sendo mudadas, tá? Então muda de fato a coloração do olho. Que bacana! Nossa, então quer dizer assim, às vezes a pessoa tem um olho extremamente escuro, não é porque ela é DNA, às vezes pode ser de toxinas, então. Justamente, toxinas. As toxinas, elas, no decorrer da vida, né, as pessoas, o nosso corpo, ele é uma máquina. Uhum. Então, ele acumula toxinas, acumula sujeira. Uhum. E essas sujeiras acumuladas, elas são um ambiente propício para surgir as doenças, né? Então, quando a pessoa faz o tratamento natural, tem a alimentação regular, as plantas, todo um contexto, essas toxinas vão sendo jogadas para fora e o olho vai mostrando esse nível de limpeza. E a gente consegue detectar se o tratamento está sendo bom ou não, através desse nível de limpeza que vai sendo feito através da íris. Que bacana. Ele vai ver essa pergunta com certeza. Ele falou que conhece casos de pessoas que ficaram com os olhos verdes. E hoje a maioria já tem tantas loucuras, né? As pessoas colocando limão no olho para ficar com o olho verde. E fica com o olho irritado, nossa. Então, a iridologia ela é um método científico, né? Então, ela é um método científico. Uhum. Na Alemanha, médicos usam esse método na Alemanha. Na Alemanha. Tá? Uhum. Aqui no Brasil, nós já temos algumas faculdades que a pessoa que tem a matéria da iridologia junto delas, né? Uhum. A faculdade SPEI, a faculdade Morumbi, Morumbi e... Esqueci aqui o nome da faculdade. Aqui tem a naturologia, naturopatia. Dentro desse bloco tem a iridologia também. A Anhembi Morumbi é a faculdade. Anhembi aqui em São Paulo. Nossa, que bacana. Porque o SUS agora ele está abrindo mais para essas terapias naturais, né? Tanto a fitoterapia agora está no SUS também, alguns postos de saúde estão usando também as plantas. Teve agora o simpósio, né?
agora em 2014. Eu não sei se você soube que a pitanga, que ela chama Eugênia, né? O nome dela científico é Eugênia, e ela foi classificada como uma das plantas pelo SUS para tratamento de pressão alta. Ela foi, então, assim, o Brasil está evoluindo, ele está abrindo as portas agora para as terapias. Isso é muito bom, né? Isso é bacana para nós, né? Trabalhamos com isso. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Os olhos da gente, eles registram tipos de personalidade. Quando eu passei com o iridólogo, ele me falou alguma coisa sobre personalidade, que a nossa íris também, ela revela mais ou menos o nosso tipo de personalidade. Isso é verdade? É verdade. Os nossos olhos revelam o nível orgânico, emocional, né, e físico, né, físico, orgânico e emocional, e da personalidade. Tá? Então, de acordo com os sinais que nós vemos, sinais microsemióticos que nós vemos no olho, nós determinamos qual personalidade que a pessoa tem. E quando eu faço uma avaliação, a pessoa não fala nada comigo, o que ela tem. Então, eu já vou falar para ela e vou explicar o que está acontecendo no corpo dela. E também vou falar sobre como é o comportamento dessa pessoa, qual é a personalidade, como ela usa a inteligência dela, né? De que forma que ela usa. E as pessoas ficam muito assim assustadas em perceber que a gente está descrevendo essas pessoas e às vezes até acha que é alguma coisa assim estranha, meio de espiritismo por trás e tudo mais. A gente sempre explica que não tem a ver. Existe terapeutas espírita, né? É a pessoa que junta. Existe terapeutas de várias formas. Sim. Mas, no caso do meu trabalho, eu só foco mesmo na ciência. Eu acho que religião é uma coisa muito individual de cada pessoa, né? Sim. Então, eu foco mais na ciência. Então, a gente consegue perceber as 4 personalidades da pessoa na íris. E é fantástico, é muito bonito de ver e de falar para a pessoa essas personalidades. Então, são 4 tipos de personalidades? São 4 tipos de personalidades. Nessas personalidades, aí tem umas misturas que ninguém é 100%, né? Tem umas misturas. E nessas misturas as pessoas vão se revelando da forma que elas que está nesse registro ali dos olhos. Entendeu? Entendi. Porque na medicina Ayurveda também, existe também os tipos de personalidade. E é uma medicina mesmo que é praticada na Índia, que é o Pitta, o Kapha, né? É diferente um pouco da iridologia, mas eles também classificam pelo tipo de personalidade. Você vê que uma coisa é mais ou menos parecida com a outra, né? É parecido, Então, é parecido. Kapha, Se a gente depois for tem as ver, misturas também, que é o Pitta Kapha, o Kapha Pitta, o Vata. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, é bem legal também, bem bacana. E eu agora na já iridologia conheci. também tem os tipos de personalidade e também tem as misturas, né? Tem aquelas pessoas que já misturam. Você pode falar quais são elas e um pouquinho de cada uma para nós? Sim, podemos falar. Existe a personalidade chamada gema ou joia. Essa Gema ou joia? personalidade, gema ou joia, tá? Uhum. É um nome técnico que a gente usa. Essa personalidade, ela se caracteriza por ser uma pessoa muito racional, tá? É uma pessoa que tem um espírito muito observador, muito analítico, muito crítico. Aquelas pessoas que são muito sistemática, muito organizada, né? Perfeccionista. Você já conheceu pessoas que vivem em um quadrado? Tudo que vai fazer, né? Eu, antes, tudo que vai fazer tem que completamente. ser assim, justamente, tem que ser assim, passo a passo, aquela pessoa meticulosa. Esse é um tipo de personalidade, né? É o chato, né? O chato. Puxada. Eu posso falar, porque eu era. Então, e aí, essa personalidade, ela tem muitas vantagens na vida. É uma pessoa que nós chamamos de alicerce da sociedade. É pessoas que seguram os marcos antigos da humanidade, né? Os princípios da humanidade. São pessoas que não mudam Tradicional. facilmente. Tradicional, aquele tradicional raiz. Uhum. Né? Esse tradicional raiz,
ele faz as coisas com o pé no chão, ele não é avoado. Então, ele avalia todas as coisas para fazer certinho. Ele não erra com facilidade. Uhum. Mas, por outro lado, ele tem uma dificuldade de rotular as pessoas, né? Então, por exemplo, é como se ele colocasse um rótulo em cada pessoa e na avaliação dele, aquela pessoa só vai agir daquele jeito. E não é assim. O ser humano, ele é diverso. Ele pode Sim. agir em um momento de uma forma, em outro momento de outra. A gente está em constantes mudanças. Mas o Gema ou o Joia, ele é muito focado, ele é muito racional. Então, ele tem essa dificuldade de distanciar aquilo que ele pensa que é daquilo que é realmente em alguns momentos. Caramba, eu era assim. Esse é o tema. A gente só deixa de ser assim quando passa por uma coisa muito forte na vida, aí a gente muda um pouco. Tem outro tipo? Sim, sim. Aí agora tem o contrário disso, né? Ah, é? Nós chamamos de... Tem o contrário, nós chamamos de personalidade flor. Flor. Então, Eu tô anotando o que aqui, é flor. Uhum. justamente, o que é uma flor, né? Imagina um mundo sem flores. Hum. Ah, nem Não imagino, nem. Cinza. é cinza, um mundo assim, sabe? Sem aquela beleza. Então a personalidade flor, ela traz fragrância, ela traz beleza, ela atrai as abelhas, né? A flor atrai as abelhas. Então, essa personalidade flor, ela é uma personalidade muito emotiva, muito espontânea, tá? Ela é muito flexível e tem gestos muito graciosos também. Aquela pessoa que você vê assim, você fala assim, nossa, mas que pessoa, ela nem conversa com você, mas já te atrai um pouco, né? Essa pessoa, essa personalidade, ela age muito com o coração. Então, ela não Ah, pensa racionalmente, igual o Joia e o Gema. Ela vai mais pelo impulso do momento, né? Mais pelas emoções. E é uma pessoa que nós chamamos de um pouco voadinha, né? Não tem hum. aquela pessoa que está com a mente lá na lua, né? A cabeça na lua. É mais ou menos o flow, é assim. Mas deixa É, eu te fazer a pergunta. Então, a personalidade gema é mais. É, mais quem tem mais dela? Os homens ou as mulheres? Ou não tem nada a ver? Tudo misturado? A flor também é mais as mulheres ou mais os homens? Não, é mais. então, não tem, Flor é mais sensível, né? é, não tem essa classificação. Não tem. Tanto uma mulher quanto o homem pode ser o gema ou o flor, tanto faz. Né? A gente encontra diversos. Não escolhe o gênero, tá? Essas personalidades. Que Então, a pessoa bacana. pode nascer assim. Que legal. E qual que é a outra? Nossa, tô anotando aqui. Muito bom. Eu gosto Tá? de. Uhum. A outra, nós chamamos de corrente. É uma Corrente. personalidade corrente. É tipo Corrente. sinestésico. É corrente. Corrente Então, mesmo você tem uma normal. Aham. corrente normal. Você tem uma corrente. Uhum. Essa corrente, você vai amarrar o quê? Você vai amarrar uma bicicleta numa corrente, correto? Sim. Ou você vai amarrar alguma coisa. A corrente é feita para isso. Tem vários elos. Esse elo, ele fecha para amarrar alguma coisa. Ok. Por que nós chamamos de corrente? Porque essa personalidade, ela se caracteriza muito pela sensibilidade. Sim, sim. Tanto sensibilidade física como emocional. Então, é mais ou menos assim, olha. É como se essa personalidade fosse um radar. Ela consegue perceber, ela consegue sentir a dor das outras pessoas. Você já imaginou você andando e você percebe, se conecta com as pessoas a ponto de perceber a dor, perceber alguma dificuldade que o outro está passando e ela sentir a dor do outro? Você já Nossa, imaginou uma coisa dessa? nossa, então ela Então, é tipo um empata, né? Uma pessoa empata. Aquela que sente empatia, é aquela pessoa que é tipo esponja, né? Ela chega no ambiente, é isso? Ela sente a energia do ambiente, se está um clima ruim, se está um clima de briga, se está um clima harmonioso. Ela sente mais ou menos isso. justamente, E isso ela afeta sente ela.
isso afeta e ela consegue equilibrar as pessoas. Então, ela sempre tem uma palavra boa de harmonia. Então, ela consegue dar uma palavra no momento certo para ajudar as outras pessoas. Então, pessoas correntes trabalham muito na área da medicina. Hoje, os melhores profissionais, médicos ou terapeutas ou outros profissionais que mexem com pessoas, né, são os correntes. Né? Porque ela se conecta, ela trata com muito carinho, ela consegue organizar ali a pessoa para ela se sentir bem. Então, ela tenta o máximo possível para harmonizar o ambiente dos outros. Nossa. Só que existe um problema, que é a corrente, ela se conecta com muitas pessoas. Se ela se conectar com muita gente, ela fica sobrecarregada e se desregulariza, ou se desequilibra, melhor dizendo. E esse desequilíbrio faz com que ela entre em uma caverna sem fim, num buraco escuro. Então tem que ter muito equilíbrio dessa parte do corrente. Nossa. Normalmente os terapeutas, então, são correntes, né? Porque a gente sente a dor do outro e como sente, viu? Qual que é a outra? Então, a outra personalidade é uma mistura do joia com o flor. A mistura do joia com o flor. Então, é chamado personalidade agitador. Ele é o quê? Ele vive nos extremos. Então, a característica dessa personalidade é movimentos extremos, ou vai ou racha, né? Ou é razão e emoção junto. 880. Então, ele trabalha assim, 880. Então, tudo que ele vai fazer dos pontos ali, dos extremos. Tudo que ele vai fazer é dos extremos. Então, se ele vai fazer um projeto, ele foca muito naquele projeto e esquece muitas coisas que era para fazer também. Né? Quando ele quer fazer uma coisa, ele faz. Quando ele não quer, ele não faz de jeito nenhum. Então, ele é dos extremos. E essa personalidade ponta de lança, ela tem uma inteligência privilegiada, porque ela raciocina como joia e ela tem as emoções do flor. Então, quando a pessoa está nessa personalidade, se ela estiver bem equilibrada, ela consegue ir muito mais longe do que o joia e ela consegue também atingir o flor. Então, se ele souber trabalhar, ele consegue abarcar muitas coisas por causa dessas variações de inteligência emocional e racional. E essas duas inteligências, ela ajuda muito ele conquistar essas pessoas para o seu lado, para a sua comunidade, né? Para o seu círculo de amizade. Que bacana. Entendeu? Então, o segredo para que ele fique equilibrado é o caminho do meio ali, ele encontrar o equilíbrio dele, as emoções e a razão, ali ficar no centro, no meio. Aí ele vai, nossa, aí ele tem... Aí ele vai embora, então. Ele tem a razão e tem a emoção. A razão do gema e a emoção do flor. Então, vai longe, né? Uma pessoa privilegiada mesmo. E o ponta de lança... O ponta de lança é aquelas pessoas que desbravam as coisas, aquelas pessoas que vão atrás de descobrir projetos e de fazer. Ele que consegue sair fora da bolha que a humanidade fez, né? Então, sistemas, projeto, aquilo que a humanidade fez e ficou ali tapado, ali como se fosse aquilo ali a única coisa, o ponta de lança ele consegue atravessar esse círculo que faz com que a humanidade fique presa no conhecimento já existente. Entendeu? Olha, ele vai além. Lança, ele vai além, ele sempre vai além. Ele rompe as barreiras, né, daquilo que a sociedade já criou como se fosse uma verdade absoluta. Esse é o ponto de lança. E ele combina muito bem com o gema, porque o gema equilibra esses dois lados muito... o ponta de lança ele equilibra com o corrente, porque o corrente tenta organizar esses extremos do ponta de lança. O corrente que organiza isso. Nossa, que legal. Então, essas são as quatro tipos de personalidade que dá para ver na íris da pessoa. Que dá para ver na íris. Isso aí. E aí tem misturas também, né? Tem vários pontos que a gente vai trabalhando aí. Mas essas são as 4 personalidades principais.
Que bacana. E deixa eu te perguntar, assim, conforme o que o iridólogo vê na íris da pessoa, né, se ela está desequilibrada em alguma dessas personalidades que você me falou, ou se tem algum órgão dela que está em desequilíbrio, ou se ela está desequilibrada na sua imunidade, ou alguma coisa orgânica do corpo, ele pode também tratar, no seu caso, como você trabalha com floral de Bach, ele também pode passar homeopatia, se ele trabalha com isso, ele pode complementar ali o tratamento com floral de Bach, né? E com a homeopatia, para quem trabalha com isso. Ele tem os recursos. A iridologia é uma avaliação e, a partir daí, ele pode tratar com a fitoterapia, com o floral de Bach, no caso, se a pessoa precisar, não é isso? Justamente. Então, Foi o meu assim, caso, o que terapeuta, aconteceu comigo. Uhum. sim, o terapeuta, nós temos o nome que a gente chama das pessoas é interagente. Então, Uhum. eu trato um interagente, eu não trato um paciente, porque essa palavra vem da medicina Da alopata. Então, medicina. a gente, Uhum. né? Então, é Uhum. um interagente. Sabe como que a gente chama aqui no espaço? Ah, A gente chama de paz, com Z, e embaixo, ciente. Paz, de paz mesmo, e ciente embaixo. rapaz, A gente chama de PC. São os nossos é, PCs. Nossos queridos PCs. Nós amamos eles, nossa, eles são nossas joias, assim. sim, O com terapeuta, ele certeza. leva esperança. É como eu sempre falo, eu quando estava muito, muito, muito doente, assim, não via mais esperança. Eu achava que... Eu falava, se tudo que eu bati nas portas, ninguém conseguiu descobrir o que eu tinha, tomava remédio que não precisava tomar, e meses sofrendo. E eu fui num terapeuta que ele falou assim para mim, as palavras dele foram assim: filha, tem jeito. Fica calma porque tem jeito. E ele falou uma coisa para mim assim que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: o nosso corpo, ele tem um mecanismo de autocura. Você só precisa se equilibrar. Você achando o seu equilíbrio, o teu corpo ele já começa a se curar. Porque quando você corta o dedo ali, né, o corpo ele já vai ali, tem os leucócitos, né, tem os glóbulos brancos ali que vão também trabalhar ali para trabalhar a sua imunidade, fechar aquele corte e tudo mais. Você só não pode deixar infeccionar, né? E aí ele falou para mim, você Correto. busca o seu equilíbrio que você vai ficar bem. E foi o que aconteceu comigo. Então eu cheguei naquele terapeuta completamente desesperada, já não sabia mais o que fazer. Eu falava tão rápido que ninguém conseguia entender o que eu falava, de tão ansiosa e estressada que eu estava. E aquele terapeuta, e aquele iridólogo, ele me passou uma esperança, sabe? Uma tranquilidade que eu não vi em lugar nenhum. Nenhum lugar que eu tinha passado, não desmerecendo o pessoal da saúde, que eles são fantásticos, mas como eles lidam com muita gente o tempo todo, eles acabam ficando muito técnicos, né? Naquilo que eles trabalham. E Robotizados, né? é isso que você falou. E o terapeuta, ele é mais humanizado, ele, né, ele chega para você, ele conversa, ele quer saber o que, que você tem, o que você está passando, e se interessa, é como você falou, é meio corrente, né? Sim, personalidade corrente. Ele quer Sim. fazer algo diferente por você. E isso para mim fez toda a diferença, sabe? Eu gosto muito. E foi o que aconteceu comigo. Ele olhou meus olhos e viu que precisava de uma erva. E eu falei assim, na época, eu até xinguei, assim, mentalmente, né? Mentalmente eu falei assim, caramba, eu já tomei tanto remédio caro, será que uma erva vai fazer resultado para mim? Eu cheguei nesse terapeuta, ele me falou que eu não tenho nada. Como assim? Sabe aquela pessoa completamente desacreditada? Ou seja, na Sim. caixinha, completamente na caixinha, para mim só existia ciência, não que a iridologia não seja, a iridologia é sim, mas eu não conhecia. Então, para mim, era um mundo desconhecido. E aí Uhum. eu descobri que existe um algo a mais, que existe coisas a mais, além da alopatia, né? E aí, essa palavra que ele me falou, esse versículo que ele me falou, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, que eu já aprendi desde criança e ficava na minha mente e foi muito bom. Então, eu fiz a geoterapia, eu fiz a hidroterapia, helioterapia também eu fiz. Fiz todo o tratamento ali que ele me passou para fazer e eu fiquei bem, sabe? E eu falei, Teve não, resultado. graças a Deus existe um caminho para mim, existe um caminho para as pessoas. E é isso que a gente está fazendo nessa live.
falando para as pessoas que existe um caminho, né, Nélio? Que se a pessoa Com estiver certeza. sofrendo muito, não fique só, né, ali nos medicamentos apenas ali e tal, porque hoje a terapia ela é mais reconhecida no Brasil, ela é uma terapia que complementa, como você falou, não que a gente vai tirar os remédios da pessoa, o terapeuta nunca faz isso, mas com a Justamente. melhora, as pessoas adquirem tanta melhora na saúde que o próprio médico vai tirando, né, os medicamentos dela, vai vendo que ela está melhorando e ele mesmo vai tirando, porque a tendência é melhorar, né? Eu tenho até uma experiência aqui, Eliana. Uhum. Nós cuidamos de uma senhora com pressão que chegava a quase 20 de pressão. E ela tomava o remédio químico e não ajudava muito. Com 3 meses de tratamento, o médico tirou o remédio de pressão dela. Olha. Então, para você ver o que a planta pode fazer. A planta, ela não age milagrosamente. Ela não, mas ela trabalha de forma devagar, lenta, mas real. E Uhum. ela equilibra o corpo da pessoa. Né? Uhum. Então, hoje, nós atendemos pessoas, a maior parte das pessoas é com disfunções emocionais, ansiedade, tensão, pessoas com Entendi. estresse, né? Depressão, síndrome do pânico e outros problemas que, através dos métodos naturais, aí tem a alimentação, tem as plantas, tem as terapias. Eu também sou formado em fitoterapia, então a Sim. gente usa as plantas corretamente e, nesse contexto, a gente vai chegando ao objetivo que a gente precisa, né? O próprio corpo vai se autorregulando, as plantas vão dando essa força para o corpo se autorregular. É É verdade. importante falar, Eliana, que nenhum remédio no mundo cura ninguém. Uhum. O nosso corpo que tem essa capacidade, é o que você estava falando. As plantas elas só vão dar essa oportunidade, vão dar essa força para o próprio corpo se autorregular. Uhum. Sim, com certeza. Eu queria só, assim, fechar essa live, se você me permitir. Sim, sim. Gosto muito de citar também a passagem de Ezequias, quando ele teve aquelas chagas, né? As pessoas vão falar, mas Eliana, naquele tempo não tinha remédio alopático, né? Mas foi um tratamento natural que Deus pediu para que Isaías fizesse, né? Uma pasta de figo ali. Isso está descrito no livro de Reis, ali na Bíblia. Ezequias tinha sofrido muito, né, com aquela chaga, e ele falou para Deus, ele virou para a parede e orou, e falou para Deus que ele queria viver, né? Ele já estava com uma sentença de morte dada pelo próprio Deus, segundo a Bíblia, para quem acredita nela, né? E, Sim. e Deus, ele revogou essa sentença quando esse homem orou. Então, assim, o que eu queria dizer nessa live, você que está com um problema muito difícil, as pessoas que estão com um problema muito difícil na saúde, o primeiro passo é a fé. O primeiro passo é você ter fé no Criador. Mesmo que você não acredite que no Deus do evangélico, do umbandista, mas se você acreditar que tem uma força que move tudo isso, o Deus que criou a planta que nós trabalhamos, né, Nélio? O Deus que criou uma Justamente. árvore, o Deus que criou o céu azul, porque o céu não é vermelho, porque se fosse vermelho a gente ia ficar todo mundo nervoso, né? O Deus que criou tudo, né? Uma mente criadora, se você quiser chamá-lo assim, né? Desde que seja um nome respeitoso e tal. Ele falou assim para Isaías, volta lá, faz uma pastinha de figo, que é uma fruta, né? Sim. E coloca na chaga do rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele ganhou mais um tempo de vida, depois da fé, depois da oração e depois do tratamento natural. Porque tudo é um Isso aí. complemento, tudo é um conjunto. Compreendo. Nós temos que ter dentro de nós uma fé, a oração, porque o tratamento natural ele funciona muito melhor se a gente ora, para quem prefere falar rezar, para quem prefere falar prece, mas que ore a um Deus Todo-Poderoso, que é o Criador de tudo, e aí a pessoa faz o tratamento natural e Deus coloca a mão ali e funciona, porque o tratamento alopático ele vem das plantas. A dipirona é uma planta, vem das plantas. Tudo foi nosso Deus que originou.
O homem vai lá e pega a matéria-prima que Deus criou e faz o remédio. E quando um terapeuta trabalha, o fitoterapeuta trabalha com uma erva, ele está trabalhando diretamente com a matéria-prima do próprio Deus, que Deus criou, que é a natureza. Justamente. Então, primeira Sem coisa, o ser tenha humano. fé, ore e busque um tratamento natural, sim, né? Não abandone o tratamento do seu médico, continue indo no médico, porque afinal de contas também Deus deixou os médicos, não há autoridade na terra que não seja constituída por Deus. Está lá em Romanos 13. Mas continue com o tratamento também natural, né, Nélio? E Deus coloca a mão e a pessoa fica melhor, sim. E o próprio médico vai tirar o medicamento da pessoa ao ver a melhora dela. Porque os médicos, o que eles querem? Eles querem a saúde do paciente deles, né? Eles querem que os pacientes deles tenham vida, tenham saúde. Eles não estão ali para fazer maldade, para fazer o mal. Eles são instrumentos de Deus na nossa vida. E ao ver que o paciente está melhorando, eles mesmos tiram o medicamento, como aconteceu com a sua, como é que você chama? Interagente. Interagente. Interagente, né? Como aconteceu com a interagente. Ela ficou bem e o próprio médico tirou o medicamento dela. E depois de 3 meses, ele diminuiu a dosagem, não foi isso? Depois de 3 meses, tirou totalmente o remédio químico dela, olha porque que coisa já linda. estava vinculado. Que coisa então, boa. Eliana, a gente tem que ver, a gente tem que avaliar que Deus, Criador de todas as coisas, deixou esses recursos, como você estava falando agora, as plantas, para o nosso benefício. Então, nós entendemos que a fé e as obras contribuem junto para uma saúde. Isso aí. Então, hoje as pessoas falam assim, eu creio que eu vou me curar, mas ela não faz nada para ela buscar essa crença, então não vai cair do céu uma cura para a pessoa. Exatamente. Então tem que agir, a gente tem que crer, porque a fé, ela remove montanhas, a fé é um gatilho poderoso para que a cura já venha para o nosso corpo. E através dos recursos naturais, a gente consegue o resultado real. Amém. É isso que eu penso. Isso é verdade. É verdade. Nós temos uma Eu sou pergunta prova aqui, viva né? disso. Prova viva disso. Eu não sei fazer nada na minha vida, como você falou no começo ali, Eliana, não misturo religião com a ciência. Mas eu não consigo, sabe? É uma coisa minha. Eu não consigo fazer nada se eu não orar antes, se eu não falar com Deus antes, se eu não tiver fé. Se eu não tiver algo dentro de mim que tenha espiritualidade, que tenha Deus, sabe? E eu creio muito, assim, que o tratamento natural, ele tem Deus. Assim, ele tá conectado com Deus. Porque o primeiro geoterapeuta que existiu foi Jesus, né? Ele cuspiu no chão ali, fez a saliva e botou no olho do... Eu trabalho com geoterapia, né? Então, isso que me move, é isso que me traz essa fé de trabalhar com isso, sabe? Então, eu quero dizer assim, eu quero encerrar minha fala, depois você encerra. Eu quero encerrar minha fala dizendo que você que está vendo esse vídeo, que vai ver esse vídeo posteriormente, primeira coisa, tenha fé em Deus, não desanime, ore e haja, como o Enélio falou. Não adianta só ter fé, tem que agir também. Procure ajuda, nós estamos aqui para ajudar. Se você quiser saber mais informações, o telefone da gente comercial é 1122-6377. A nossa página no Facebook é Pode repetir? 11 98422 6377. É o telefone do espaço. E a nossa página no Facebook é @alfa com PH Terapias Guaianazes. Eu quero que você também termine, né, sua fala e deixe seus contatos também, Nélio. O Nélio também, depois da quarentena, vai estar atendendo aqui no espaço, viu, gente? Ele é o nosso iridólogo aqui, muito querido, né? Amém, obrigado. E queria que você desse seus contatos também. Então, tá. Quando eu faço um atendimento numa pessoa, eu gosto, e eu tenho isso para mim, de respeitar aquilo que a pessoa crê, né? A crença da pessoa. Sim. Então, eu tenho a minha crença, eu creio igual você. Tudo que eu vejo da natureza é Deus.
mas eu não levo se a pessoa quiser que eu falo para ela, mas eu gosto de fazer essa terapia na ciência do que está ali, né? Não misturar as coisas para depois a pessoa não achar que eu estou induzindo ela a alguma sim. crença. É verdade. É mais ou menos nesse contexto, tá? Então, muito bem. Então, assim, eu agradeço, né, a oportunidade de estar falando aqui com você. A gente tem muita experiência que os métodos naturais são reais, funciona, maravilhoso. Sim. Meu pai tem 50 anos que é terapeuta. Eu tenho um irmão com 22 anos que é terapeuta. Nossa. E eu tenho 12 anos que sou terapeuta. Então, a gente já vem de uma família de terapeutas, né? Bacana. E a gente atende mais de 5, 6 regiões aqui de São Paulo e também fora de São Paulo. E vai ser um prazer muito grande poder atender as pessoas que estão acompanhando essa live aqui, aqueles que tiverem interesse, né? O meu contato particular, o telefone é o 11, o código 11, 536-511. A gente nunca liga pra gente, né? Repete, Nélio. Pois 9536-511, tá? Esse é o meu contato, e aí a gente pode estar ajudando. Tem uma pergunta aqui do rapaz, do Lúcio Brito. Está acompanhando aqui a pergunta dele? Uhum. As plantas, elas tratam os sintomas, elas não remediam. Então, as plantas, a gente não fala que planta trata sintomas. Sintoma que trata é remédio químico, droga, né? Uhum. As plantas, ela equilibra o organismo para que o próprio corpo se autorregule, tá? Uhum. Então, remédio químico que trata sintoma. Eu estou com dor nisso aqui, tomo um remédio químico e aí já sara aqui. É rápido assim, a planta, né? não faz... a planta tem esse efeito, sim. Caiu o sinal dele. Ou acabou o tempo? Já tem 1 hora já? Não. Não? Não entendeu a pergunta. Deixa eu ver. As plantas, elas tratam os sintomas, elas não remediam. Então, o remédio você sempre toma, sempre está os mesmos sintomas. Uhum. Caiu a conexão dele, nossa. Deixa eu ver. Tá voltando. Voltou! Já chegou. Voltou, caiu, né? Então. Mas tá... a gente estava respondendo a pergunta do Lúcio Brito. Sim. Isso aí. Então, a planta, ela pode ajudar a remediar algumas dores, mas ela não é exclusiva para isso. Ela faz um efeito de desintoxicar e equilibrar o corpo para que o próprio corpo se autorregule e resolva o problema do corpo da pessoa. Que bacana. Eu amo as plantas. Amo, 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 amo. Sou apaixonada pelo verde. Nossa. É uma delícia. É lindo, né? Eu fiz até um poema, tá lá na minha página. Eu sou a louca das plantas, porque foi o que me ajudou muito nessa vida. Nélio, eu só tenho a agradecer, viu? A sua presença aqui na nossa live, aqui da página do Espaço. Gratidão imensa pelos seus conhecimentos. Eu anotei aqui sobre as personalidades, que eu sou apaixonada também por isso. Eu quero fazer também a psicanálise logo mais. Por isso que eu estou anotando também. Uhum. E eu só tenho a agradecer a você, gratidão imensa. E a gente já deixa nossos contatos. Quem quiser entrar em contato com a gente, tá aí os contatos, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Tá bem, Nélio? Gratidão. Ok. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Que Deus te abençoe, minha querida Eliana. Amém. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.